Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo no nosso canal do CEF. Antes de iniciarmos a reflexão de hoje, vamos juntos fazer uma pequena elevação espiritual. Assim, convido a todos a fecharmos os olhos e a acalmarmos o nosso corpo físico, mente e coração, para que possamos entrar em sintonia fraterna com toda a espiritualidade que nos envolve, que nos protege, entre eles o nosso querido anjo de guarda, o nosso amigo de sempre. E é com esses irmãos que nos ligamos a Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe. Amparados por Maria, chegamos a Jesus, nosso mestre, o nosso modelo e o nosso amigo. Contigo, Jesus, que nos elevamos até Deus nosso Pai, onde agradecemos por mais esta oportunidade de reunião em seu nome. E que você esteja conosco, Senhor, em todas as oportunidades de crescimento que nos oferece. Que assim seja, graças a Deus. A internet, paraíso da tecnologia, universo descoberto poucos anos atrás, que abriu diversas oportunidades, diversos afazeres, diversas novas ações que o mundo até então desconhecia. De uns anos para cá, então, com as redes sociais, esse universo parece que foi redescoberto. As pessoas cada vez mais próximas, a comunicação cada vez mais instantânea e as ações coletivas, seja elas quais fossem, mais dinâmicas. A todo momento novas coisas acontecendo, diversas pessoas interagindo entre nós, ali levados involuntariamente a participar dessa onda. E aí vem a consequência, claro, tal como toda ação, não só do homem, do ser humano, mas de um livre-arbítrio ainda em evolução. Utilizar a tecnologia para aquilo que não é bom, para aquilo que é mal. Basta acessarmos qualquer rede social e qualquer notícia ou qualquer coisa, mesmo que nada tenha acontecido, está ali se movimentando críticas de toda sorte. Um grupo falando mal de outro e vice-versa, a maioria falando mal de uma minoria, uns falando mal de uma pessoa especificadamente, e assim cada um vai se condenando. Isso junto com a política, chamada política cultura do cancelamento, é um prato cheio para que nós fomentemos cada vez mais aquelas vidas primitivas que nós temos dentro da gente de outras vidas, carregadas de hipocrisia. Hipocrisia esta que é capaz de condenar as atitudes do outro como se nós não fôssemos capazes também de praticá-las. Mesmo sem o outro saber, na rua, por exemplo, nós já estamos com os nossos celulares em punho para gravar qualquer ação, para gravar qualquer ato e aí já publicar numa rede social. E ao contrário do que existia antigamente, em que notícia ruim se espalhava como rastilho de pólvora em cidade pequena, na internet as coisas ganharam um volume, ganharam uma dimensão muito maior. Qualquer coisa que hoje é postada, seja um texto,
seja uma foto, seja um vídeo, já tende a viralizar, a ganhar a dimensão jamais compreendida e imaginada por aqueles que postaram. E quando nós menos esperamos, a nossa própria imagem, mesmo sem a nossa autorização, pode estar lá, na rede social. Como conviver com um mundo como esse? Inúmeros são os desafios, mas hoje, especificadamente aqui, eu gostaria de tratar de um em específico, que é algo que ainda nos toca, que é algo que ainda nos consome, mesmo sem desejarmos, que é a questão do fenômeno. Se antigamente nós éramos atraídos pelos fenômenos chamados de sobrenaturais, fenômenos espirituais, quem é que nunca se deslumbrou com uma cadeira se movendo sozinha, as mesas girantes, os barulhos espalhados pela casa sem explicação aparente e assim por diante? Com a internet, isso ganhou também uma nova dimensão. Hoje, são inúmeros os conteúdos direcionados às chamadas assombrações, aos casos paranormais, locais mal assombrados, aparições de toda sorte. E também, surfando nessa onda, há os espíritas. Os espíritas que dedicam conteúdo exclusivo às supostas comunicações de espíritos. Espíritos, claro, famosos, cujo nome na descrição do vídeo já chama a atenção, já nos leva a ver. É muito comum, aliás, vídeos de famosos recém-desencarnados que supostamente já passaram mensagens psicografadas. A psicografia, nós sabemos, ela é um método mediúnico baseado na escrita, eternizado aí pela imagem de Chico Xavier, que apoiava, aliás, a divulgação, que a sociedade conhecesse cada vez mais esse tipo de psicografia de mediunidade. Ele não estava errado, afinal, o Espiritismo está aí para ser conhecido por tudo e a todos. Mas é realmente muito interessante observar que pessoas públicas, desencarnadas, tão precocemente, tão apressadamente já passam essas mensagens. E os conteúdos são os mais diversos possíveis. Uma pessoa que era polêmica enquanto era encarnada, uma pessoa que não vivia ali uma vida edificante, já passa uma mensagem ali, ou passam uma mensagem mencionando que ela está no umbral, que ela está ali no sofrimento, que ela está em meio às drogas, enfim. Isso é muito comum. Então aqui nós queremos chamar a atenção. É muito comum na internet hoje justamente a polêmica, a notícia sensacionalista. Aquela chamada que nós colocamos, seja em um vídeo, seja em um post, para atrair a atenção. Tal pessoa passou comunicação, ela está sofrendo muito. Por exemplo, Chico Xavier trouxe mensagens do outro mundo. Ah, Jesus mandou uma mensagem. Tal pessoa famosa, tal artista, tal político, igualmente passou as suas observações acerca do mundo espiritual. Não estamos querendo aqui, de hipótese alguma, condenar quem posta esse tipo de conteúdo. Mas a nossa missão aqui hoje é nos chamar a atenção para aquilo que Jesus já dizia desde quando ele reencarnou entre nós. Que observemos a mensagem e não o mensageiro. Nós sabemos que espíritos mais esclarecidos, espíritos de luz, serão aqueles que se utilizarão dos médiuns para passar mensagens edificantes, mensagens construtivas, mensagens que auxiliam o progresso daqueles que aqui estão. Nada é por acaso. Isso já inibe, então, de mensagens um tanto quanto fúteis, mensagens que não são construtivas, que não agregam nada, nem para a sociedade, tampouco e principalmente
para a família daquele que está passando supostamente a mensagem. Então, o nosso papel é sempre examinar o conteúdo. Não é porque tal pessoa disse que uma outra famosa passou tal mensagem que nós devamos acreditar cegamente, muito pelo contrário. Se um suposto famoso, se uma pessoa super conhecida, desencarnou e supostamente passa uma mensagem em que ali apenas diz que estou sofrendo no umbral, estou aqui encontrando tais pessoas, estou aqui em tais lugares, descrevendo aqueles lugares e tal, e só, ou seja, sem nenhuma mensagem edificante, sem nada construtivo, sem nenhuma mensagem de consolo, devemos suspeitar. Devemos pegar, por exemplo, André Luiz. No livro Nosso Lar, ele descreve em seus primeiros capítulos justamente as temeridades que ele encontra no umbral. Os ambientes trevosos, o chamamento de suicida, mas, na sequência, ele abre uma cortina para nós, para que possamos entender melhor como funciona o mundo espiritual. Todas as nuances da espiritualidade. O mundo maior, o umbral, o salvamento de corações aflitos em sofrimento e tudo mais. Ou seja, são mensagens construtivas, edificantes, que ajudam a explicar mais sobre a espiritualidade, como funciona a sua organização e o espiritismo por si só. Dizemos que André Luiz e sua coletânea é uma revisão, uma nova edição do Pentateuco de Kardec. E não é à toa esse chamamento, porque ali ele realmente entra nos detalhes que talvez nós ainda não estivéssemos prontos a compreender sem justamente a leitura e estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e aí por diante. Ou seja, ali está um conteúdo edificante. Agora, há muita diferença realmente do que transcreve André Luiz do que é transcrito justamente em conteúdos da internet por aí afora. Apenas mensagens temerosas, colocando justamente mais medo e aflições em nossos corações, mensagens supondo que tal pessoa estaria em um lugar A, B ou C, e assim por diante. Ou seja, são coisas que apenas suscitam a nossa curiosidade. Imaginem, por exemplo, nós sermos fã de um cantor ou cantora famoso, e ele desencarna. Logo depois vem um vídeo dizendo que aquela cantor passou uma mensagem. Suscita justamente a curiosidade dos fãs em visualizar aquele conteúdo. Isso gera, obviamente, audiência para o seu autor e o estimula cada vez mais a fazer vídeos parecidos. Então, é natural dessa faixa vibratória, dessa faixa evolutiva em que nós estamos, que tal conteúdo seja produzido. O que deve ser evitado é justamente nós acreditarmos pura e cegamente que aquele conteúdo é verídico. Outro tipo de vídeo que é exposto aos montes aí na internet são os vídeos com previsões, muitas delas apocalípticas, de que o mundo vai acabar em determinada data, de que uma guerra vai começar, de que o planeta vai se transformar em tal data. Gente, novamente cabe aqui o nosso crivo de raciocínio. De novo, se a espiritualidade maior, aquela que nos conhece, que sabe o que é instrutivo, o que é construtivo, o que é bom para nós, por qual motivo passariam justamente essas previsões? Por qual motivo, por exemplo, diriam que o fim do mundo vai ocorrer no final deste ano ou em uma data programada? Qual seria o sentido? Se fosse realmente essa a intenção da espiritualidade, Deus não nos daria a permissão de sabermos a data e hora da nossa morte? Se o mundo vai acabar em determinada data,
Isso seria anunciado realmente pela espiritualidade mais alta? Ah, mas então quer dizer que não há espírito nenhum nessas supostas comunicações, nesses supostos anúncios? Podem até haver espíritos, podem até haver comunicações, podem inclusive haver mediunidade, mas não é uma mediunidade elevada, não é uma mediunidade esclarecedora. Nós sabemos, inclusive, novamente, André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, nos passa justamente casos em que a reunião mediúnica é de um teor, uma vibração tão baixa que apenas se aproximam e se comunicam espíritos com semelhança vibracional. Ou seja, são espíritos sem esclarecimento, são espíritos que apenas querem induzir os médiuns ao erro e assim por diante. É aquela velha situação em que muitos que desconhecem a doutrina espírita chegam numa casa espírita ou chegam em alguém espírita e questionam: ah, você é médium? Sim, eu sou médium. Ah, então me fala ali os números da loteria para eu ganhar. Mas poxa, por que você não é rico? Você não é adivinha? Pergunta aí para os espíritos como ficar rico. Pergunta aí para os espíritos qual vai ser a ação na Bolsa de Valores que vai subir amanhã. Por que você ainda não progrediu nesse sentido? Você não conversa com a espiritualidade? Ou seja, são esses assuntos puramente materiais, levianos e de teor inferior que nós, humanos encarnados, ainda suscitamos em reuniões mediúnicas cujo teor vibracional é baixo. Então, quando um provedor de conteúdo posta determinado material, um vídeo ou um texto com previsões ali chamativas, sensacionalistas, de que tal espírito de luz falou ou deixou de falar, desconfiemos. Como material de apoio, sempre vale o conteúdo do nosso querido Chico, em parceria com o Emmanuel, André Luiz e, claro, os livros básicos da doutrina. A espiritualidade maior se utiliza dos médiuns apenas para construir, para criar oportunidades de crescimento a nós. Quando, por exemplo, uma mãe recebia uma mensagem de seu filho por meio de Chico Xavier, e não nos enganemos, Chico também foi levado ao erro, também foi levado a psicografar mensagens erradas para teste de sua mediunidade e principalmente de sua moral, para que o nosso querido irmão não tivesse o seu orgulho suscitado, para que soubesse que o erro poderia chegar em qualquer comunicação. Mas quando uma mensagem verídica chegara às mãos de uma mãe cujo filho desencarnou, significava o bálsamo do consolo, porque aquela mãe muitas vezes estava puramente entregue ao desespero. Aquela família não sabia como reagir e precisava justamente desse conteúdo para se reerguer e para se unir. Isso quer dizer que todas as mensagens reais de espíritos que chegaram por meio de Chico, de filhos entregues às suas mães, promoveram esse mesmo efeito? Não. Porque justamente a união daquela família, o revigoramento e o consolo dos sentimentos da mãe dependem do livre-arbítrio de cada um. A mensagem chegava, a mensagem era dada. Agora, o que a pessoa fazia com aquela mensagem, o seu livre-arbítrio ia ditar. Mas, de novo, eram conteúdos focados à edificação e aos consolos dos corações. Não eram mensagens pura e simplesmente entregues para atrair fama ou atenção. Chico, inclusive,
que desencarnou aí há mais de 21 anos, teve ao longo de sua vida um fator marcante, que mesmo após tanto tempo dele deixar a veste física, nós compreendemos o quão importante esse fator foi para a transmissão da sua mensagem de trabalho e de devoção a Jesus. A simplicidade material. Vale lembrar que apesar de ter diversos livros vendidos na casa de milhões de exemplares, Chico não ficou com uma quantia sequer dessas vendas. Tudo foi destinado à Federação Espírita Brasileira e a obras de caridade. Basta rever qualquer documentário, qualquer notícia de quando ele era ainda reencarnado, vivendo pura e simplesmente na simplicidade. Casinha pequena, caminha humilde, roupas miúdas e assim por diante. Chico, assim como Jesus, traduziu nos seus atos a autenticidade que nós precisávamos nas suas comunicações. E assim é que ele teve a companhia de espíritos cada vez mais grandiosos, elevados e esclarecedores, como Emmanuel. Na internet, ainda infelizmente, a tecnologia é muito usada apenas para atrair atenção e visualizações. Que fique aqui justamente o nosso aviso, para que nós possamos focar na mensagem passada e não no autor, para que possamos focar na utilidade do texto e não na beleza de suas palavras, para que assim possamos, vigilantes, continuar marchando em prol daquilo realmente que nos edifica e que nos eleva por meio da espiritualidade maior. Então vamos, neste momento, fechando mais uma vez os nossos olhos e que possamos, nesse instante, acalmar os nossos corações para que juntos possamos vibrar. Vibramos com muita luz a paz no mundo, para que haja harmonia entre todos os povos. Vibramos pelos países e seus governantes, pelo Brasil, para que seja a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Vibramos pelos nossos irmãos nas ruas, entregues ao desabrigo, à fome, à solidão. Vibramos pelos enfermos do corpo e da alma. Vibramos pelos órfãos, pela idade idosa desamparada, pelos encarcerados e por todos os lares da terra. Mentalizando Jesus presente em nossa própria casa nesse instante, nos amparando, nos fortalecendo. Vibramos pelo CEF, por esta casa que nos acolhe e nos abriga, por todos os demais centros espíritas e também pelas demais religiões. Vibramos por aquela pessoa em especial que sabemos mais carecer dessas energias. Deixamos assim para a espiritualidade o restante das vibrações para que possam levar aonde se fizer mais efeito. Pedimos licença aos nossos mentores para vibrar por nós mesmos. Que sejamos merecedores das bênçãos de Jesus, hoje e sempre. E nesse instante, vamos ao passe da semana, mentalizando que sobre nós uma chuva de bênçãos recai sobre o nosso corpo. Energias estas impostas sob o Cristo para tocar-nos do pés à cabeça. Energias que revigoram o nosso físico e que pela nossa fé e nossa ligação com Jesus, nós possamos nesse instante abrir o nosso coração, para que essas energias penetrem nos nossos sentimentos, possam provocar a mudança de dentro para fora.
E com esta sintonia nós também rogamos que essas energias possam serem derramadas sobre os recipientes com água que preparamos, reenergizando essas moléculas, fluidificando este líquido, para que ao ingerir possamos contar também com este fator a mais de sustentação espiritual. Assim, com o pensamento em Jesus, agradecemos infinitamente por mais esta oportunidade de reunião em seu nome, rogando a Ti, Mestre, que esteja conosco em todos os nossos passos. E assim, agradecemos também a Deus nosso Pai, onde rogamos, graças a Deus. Muito obrigado a você por ter nos acompanhado em mais nesse vídeo, pela sua audiência. Ainda não deu like, ainda não se inscreveu em nosso canal? Por favor, corrija essa expiação em sua encarnação. Ajude este trabalho a crescer e a levarmos a mensagem espírita a cada vez mais pessoas. Eu me despeço por aqui, rogando que possamos nos encontrar na próxima oportunidade. Um abraço. Tchau.